O fazendeiro estava ali, parado, observando. Não era curiosidade. Era aquele tipo de silêncio que vem antes de uma decisão. Do outro lado da estrada, a cena falava por si. Um homem, alterado, com a garrafa na mão, apontava o dedo, expulsando a própria família como se fossem nada. A mulher segurava a filha no colo, tentando manter a dignidade mesmo com os olhos cheios d'água. Os dois meninos, imóveis, sem entender completamente, mas sentindo tudo. E as malas no chão diziam mais do que qualquer palavra. Ali não era uma discussão, era um fim. O fazendeiro apertou o chapéu na cabeça. Ele já tinha visto muita coisa na vida, mas injustiça daquele jeito nunca foi algo que ele conseguisse ignorar. Porque no campo existe uma regra que não está escrita em lugar nenhum. Homem de verdade não vira as costas para quem está sendo abandonado. Ele deu um passo à frente, depois outro, sem pressa, mas sem dúvida. Porque naquele momento ele sabia, aquela decisão não ia mudar só o dia deles, ia mudar o destino de todos. Eu nunca vou esquecer o cheiro daquela manhã. Era aquele cheiro de madrugada que ainda não foi embora. Sereno no capim, fumaça fina de fogão de lenha vindo de alguma casa longe, o ar frio que o sol ainda não tinha aquecido. Um cheiro que eu sempre gostei, o tipo de cheiro que faz a gente pensar que o dia vai ser bom. Mas aquele dia não foi bom. Me chamo Marlene. Tenho 42 anos hoje, mas naquela manhã eu tinha 34 e parecia ter muito mais. A vida no interior envelhece a gente por fora e endurece por dentro, mas não endurece o suficiente. Nunca endurece o suficiente para certos golpes. Eu estava de pé na cozinha desde as 5 da manhã, como sempre. Tinha acendido o fogão, posto o café para ferver, esquentado o leite para os meninos. Tinha lavado os copos da noite anterior, porque fui dormir cansada demais e deixei para depois. E o depois tinha chegado. Eu vivia muito no depois, sempre empurrando o que podia ser feito agora para um depois, que às vezes nem existia. Meus filhos ainda dormiam. O Davi, o mais velho, tinha 12 anos e dormia enrolado num lençol fininho com a boca aberta, como dorme quem não tem culpa de nada. O Caio, do meio, tinha 9, e esse dormia abraçado num caderno. Desde pequenininho ele fazia isso, dormia com caderno, com livro, com qualquer coisa que tivesse letra. E a minha Letícia, minha filha, minha pequena, tinha 4 anos e dormia no meio da cama com os bracinhos abertos para os lados, como se o mundo inteiro fosse dela. Eu olhei para eles antes de sair da cozinha, só olhei. É uma coisa que mãe faz sem pensar. Fica na porta do quarto, olha os filhos dormindo e respira diferente, mais fundo. Como se aquilo recarregasse alguma coisa que o dia vai gastar. Foi quando ele apareceu, meu marido, Renato. Ele veio do quarto com aquela expressão que eu já conhecia. Não era raiva ainda, era o antes da raiva. Aquela cara fechada, os olhos pequenos, o queixo para frente. Eu aprendi a ler aquela cara como se lê o tempo. Quando o céu fica daquele jeito, a chuva vem. Ele não falou oi, não perguntou o café, só foi direto. Marlene, Renato, o café tá pronto, senta. Marlene. Ele cortou minha voz como se cortasse pano. Eu falei com você semana passada, falei que eu não ia mais aguentar essa situação. Você lembra? Eu lembrava. Tinham sido palavras ditas no meio de uma briga que começou por coisa que eu nem me recordo direito. Um detalhe pequeno que virou um incêndio, como sempre acontecia. E eu tinha engolido, como sempre engolia. Eu lembro, eu disse com cuidado. E eu pensei que a gente ia conversar sobre. Não tem mais nada para conversar. Ele cruzou a cozinha, passou por mim sem me olhar e foi até a porta dos fundos. Abriu e apontou para fora. Para a porteira de madeira velha que ficava uns 20 metros da casa, aquela que rangia toda vez que abria. Some daqui, ele disse. A voz era baixa, mas pesava toneladas. Você não serve nem para cuidar dessa casa. Eu fiquei parada. Eu sei que parece que nessa hora a gente deveria gritar, deveria revidar.
Deveria jogar o café quente na cara dele e sair batendo porta. É o que a gente imagina que faria quando imagina de longe. Mas quando acontece de verdade, a gente fica parada, o corpo para, a cabeça para e o mundo fica quieto de um jeito assustador. Renato, você ouviu o que eu falei? Ele não me olhava. Ficou de costas para mim, olhando para a porteira, como se já tivesse me apagado do espaço. Eu fui para o quarto. Acordei os meninos. Não expliquei direito. Como se explica isso para criança? Só falei que a gente ia sair, que precisavam se vestir, que era rápido. O Davi me olhou com aquele olho esperto de 12 anos, que já entende mais do que deveria. O Caio pegou o caderno antes de pegar o tênis. A Letícia ficou com sono nos olhos, sem entender nada, deixando eu colocar o sapato nela. Peguei 2 malas. Coloquei o que cabia. Roupa, documento, a foto da minha mãe que ficava em cima do armário, um dinheirinho que eu guardava num envelope dentro do forro de uma bolsa velha. Renato ficou na sala. Não veio ajudar. Não veio impedir. Quando eu saí pela porta com as malas na mão e a Letícia no braço, a porta bateu atrás de mim. Não foi ele que fechou. Foi o vento. Ou talvez tenha sido o destino. Essas coisas que a gente não vê empurrando o que precisa ser empurrado. Aquele som, a porta batendo. Tem sons que ficam para sempre. Aquele ficou. A gente começou a andar. Eu não tinha destino, não tinha plano. Tinha 2 malas, 3 filhos e a estrada de chão que ia embora para frente, e eu decidi que frente era suficiente por enquanto. O sol tinha subido um pouco mais. O sereno já estava secando no capim. O dia esquentava devagar daquele jeito do interior do Maranhão. Primeiro, uma quentura boa, depois uma quentura pesada, depois aquele calor que bate na cabeça e não pede licença. Meus filhos estavam em silêncio, e isso doía mais do que qualquer coisa que Renato poderia ter me dito. Criança em silêncio não é paz, é peso. É criança segurando alguma coisa grande demais para o tamanho dela, sem saber onde pôr. O Davi andava do meu lado com a mochila nas costas, o olhar fixo na estrada. O Caio ia um passo atrás, o caderno enfiado debaixo do braço sem abrir, sem folhear, só carregando, como se precisasse de algo para segurar. E a Letícia estava no meu braço, a cabecinha no meu ombro, chorando daquele jeito baixinho que é pior do que choro alto. Choro baixo de criança pequena é criança que já aprendeu que não adianta fazer barulho. Eu não chorei. Não naquele momento. Tinha uma coisa dentro de mim que não era coragem. Coragem é quando você tem medo e vai assim mesmo. O que eu tinha era diferente. Era uma espécie de entorpecimento. Como quando a gente leva um tombo forte e nos primeiros segundos não sente dor, só estranheza. A dor ia vir depois, eu sabia. Mas enquanto ela não vinha, eu andava. Foi quando eu ouvi a voz. "Para onde vocês vão?" Eu levantei o rosto. Do outro lado da cerca de arame, num pasto que começava ali e ia longe, tinha um homem. Estava parado, com um chapéu de palha na cabeça, as mãos grossas apoiadas no arame, me olhando sem julgamento. Não era jovem, não era velho. Estava naquele lugar do meio que a vida no campo deixa a gente, onde a idade é difícil de calcular, porque o sol e o trabalho pesam mais que os anos. Ele não tinha cara de susto, não tinha cara de curiosidade bisbilhoteira. Tinha um olhar tranquilo, daquele tipo que olha de verdade. Não para ver o que aparece na superfície, mas para entender o que está embaixo. Eu poderia ter dito qualquer coisa. Poderia ter inventado um destino, uma visita, um motivo que soasse menos desesperado do que era. Mas eu estava cansada demais para inventar. E às vezes a verdade sai não porque a gente é corajosa, mas porque não sobrou mais energia para mentira. "Eu não sei", eu respondi. Ele ficou em silêncio. Olhou para mim, olhou para os meninos, olhou para Letícia, que tinha parado de chorar e estava me olhando com os olhinhos vermelhos. Olhou para as malas na minha mão. Não perguntou o que tinha acontecido.
Não perguntou de onde eu vinha ou por que eu estava na estrada com 3 filhos e 2 malas num começo de manhã. Algumas perguntas a gente não precisa fazer porque a resposta já está na frente dos olhos. Ele tirou o chapéu, passou a mão nos cabelos grisalhos, tornou a colocar e disse: "Tenho uma casa vazia lá no fundo e terra precisando de gente que saiba trabalhar." Eu olhei para ele. Procurei no rosto dele alguma coisa errada. Aquele sinal que a gente aprende a procurar quando a vida já ensinou que nem toda mão estendida é segura. Não encontrei nada errado. Só um homem cansado, sozinho, de pé na beira de uma cerca, falando devagar. Respirei fundo. O ar entrou e saiu diferente, como se naquele segundo alguma coisa tivesse se ajeitado dentro de mim. "Eu trabalho", eu disse. Ele me olhou mais um instante. Depois acenou com a cabeça, devagar, como quem assina um acordo simples. "Então serve." O nome dele era Philemon. Eu fiquei sabendo depois, quando a gente já estava caminhando pelo pasto em direção à propriedade dele. Ele na frente, eu atrás com os meninos, a Letícia ainda no meu braço, mas agora olhando tudo com aquela curiosidade de criança pequena que esquece o choro quando aparece algo novo para ver. Philemon não falava muito. Ia na frente com o passo de quem conhece cada palmo daquela terra, desviando dos buracos sem olhar, passando por baixo de um galho sem abaixar a cabeça. Era daqueles homens que fazem parte do lugar onde vivem. Não parece que ele estava na terra. Parecia que a terra era uma extensão dele. A casa vazia ficava no fundo da propriedade, atrás de um curral e de um pé de mangueira antigo. Era pequena. Tinha 2 cômodos, uma sala que era também cozinha, e um quarto com uma janela de madeira que abria para um quintal de terra batida. O telhado era de telha velha, com uma que estava meio torta do lado esquerdo. O chão era de terra. As paredes de reboco simples, com algumas marcas de umidade no canto. Philemon parou na porta e me olhou como quem diz: "É isso que tenho." Eu olhei para casa. Olhei para os meus filhos. O Davi estava com a mão no batente examinando a madeira. O Caio tinha aberto o caderno e estava escrevendo alguma coisa. Até hoje não sei o quê. A Letícia tinha descido do meu braço e estava andando no quintal com os pés descalços, pisando na terra como se testasse se era real. "Pode servir?" ele perguntou. Eu olhei uma última vez para a casa vazia, com o chão de terra e o telhado gasto, e a poeira de abandono em cada canto, e respondi: "Serve." Naquela primeira noite eu quase não dormi. Não era medo. Bem, era um pouco medo. Medo do tipo silencioso, que não grita, só fica sentado no canto do peito e observa. Mas era mais do que isso. Era aquela mistura estranha de cansaço profundo com cabeça que não para, de corpo pedindo descanso e pensamento que se recusa a obedecer. Eu fiquei deitada no chão do quarto. Tinha achado um colchonete fino dobrado atrás da porta, coisa que provavelmente ficou esquecida de quando alguém morou ali antes, com a Letícia dormindo do meu lado, os bracinhos abertos como sempre, como se mesmo dormindo ela quisesse abraçar o mundo. O Davi e o Caio tinham se acomodado perto da parede, um do lado do outro, com as mochilas servindo de travesseiro. O Caio ainda segurava o caderno, mesmo dormindo. Eu olhei para eles na escuridão. A casa não tinha luz elétrica, ou melhor, tinha o fio, mas estava sem energia. Philemon tinha dito que ia resolver no dia seguinte. Por aquela noite, eu tinha acendido 2 velas que ele trouxe junto com um pote de feijão cozido, um pedaço de rapadura e uma garrafa de água. Tinha deixado tudo em cima da única mesa que existia na sala, sem cavar explicação, sem fazer cerimônia. Só deixou e foi. Quando as velas apagaram, o escuro ficou total. E eu fiquei ali, olhando o teto que eu não conseguia ver, ouvindo o som do mato lá fora, grilo, sapo, vento passando pelo quintal. E pensando. Pensei em Renato, não com saudade, com aquela sensação de quando a gente tira um espinho do pé. Dói na hora de tirar, mas depois que sai, o alívio é maior que a dor. Eu tinha vivido 8 anos tentando não incomodar, não provocar, não dar motivo.
8 anos ajustando o meu tamanho para caber no espaço que ele deixava. E no fim, não adiantou. Nunca ia adiantar, porque o problema nunca fui eu. Demorei para entender isso, mas entendi. Pensei nos meus filhos, no que eles tinham visto naquela manhã, no silêncio deles na estrada. Aquilo pesava diferente. Não era culpa, porque culpa seria ficar. Era uma dor de mãe que é específica, que não tem nome certo, que é o peso de saber que você não pôde proteger os seus filhos de tudo, que o mundo entrou antes do que você queria. Mas então eu olhei para eles dormindo naquele chão de terra, naquela casa que cheirava a fechado e abandono, e pensei, eles estão dormindo, estão em paz, estão aqui. E aqui era suficiente por enquanto. Acordei antes do sol, como sempre. O corpo tem memória. Mesmo sem relógio, mesmo em lugar estranho, mesmo depois de uma noite mal dormida, o corpo acorda no horário de sempre, porque é o que sabe fazer. Me levantei com cuidado para não acordar ninguém, dobrei o colchonete, fui até a janela e abri. O quintal estava na penumbra do amanhecer. O céu tinha aquela cor de antes do sol, entre roxo e laranja, e o ar estava frio ainda, aquele frio bom do interior que dura só 1 hora e depois some. Fiquei um instante só olhando, respirando. Tinha uma vassoura encostada na parede do lado de fora, velha, com as palhas desgastadas, mas funcionava. Peguei e comecei a varrer. Primeiro o quarto, depois a sala. Depois fui para a porta e varri o batente, o degrau, o pedaço de chão do lado de fora. A poeira levantava e assentava, levantava e assentava. Tinha folha seca, tinha areia, tinha aquela sujeira acumulada de lugar que ficou muito tempo sem gente. Fui varrendo tudo para fora, canto por canto, sem pressa, mas sem parar. Quando terminei a primeira varredura, o sol já estava aparecendo. Fui buscar água. Tinha um poço no fundo do quintal, com uma roldana e um balde de lata. Puxei, enchi uma bacia que achei debaixo da pia e comecei a esfregar o chão com um pano velho que encontrei num prego na parede. O chão de terra batida não fica brilhante como cerâmica, mas fica diferente. Fica limpo do jeito que chão de terra fica limpo, compacto, arrumado, com cheiro de terra molhada, que é um dos cheiros mais honestos do mundo. Eu estava de joelhos esfregando o canto da sala quando ouvi passinhos atrás de mim. Era o Davi. Estava de pé na porta do quarto, com o cabelo amassado do sono, me olhando trabalhar. Não disse nada por um instante, só olhou. Depois foi até a vassoura que eu tinha deixado encostada, pegou e começou a varrer o que eu já tinha varrido. Não porque precisava, mas porque queria fazer alguma coisa, queria estar do lado. Eu não disse para ele parar, não disse que não precisava, deixei, porque tem horas que filho não precisa de permissão, precisa de espaço para ajudar. Filémon apareceu perto das 7 da manhã. Veio pela porteira do fundo com um passo tranquilo, trazendo numa sacola uma lata de café moído, uma caixa de fósforo e um pedaço de toucinho defumado. Parou na entrada e olhou para a sala, que agora estava limpa, com a mesa ajeitada no centro, a Letícia sentada no chão, brincando com um graveto que tinha achado no quintal, e o Caio na janela com o caderno aberto. Ele não disse que tinha ficado surpreso, mas ficou. Dava para ver pelo jeito que ele pausou antes de entrar. Café, ele disse, colocando a sacola em cima da mesa. E tem fogão a lenha no canto. Funciona. Eu vi, eu respondi. Vou acender. Sabe mexer? Eu olhei para ele com uma sobrancelha levantada. Ele quase sorriu, quase, porque Filémon era do tipo de homem que o sorriso não chegava completo no rosto, ficava só na beira dos olhos. Pergunta boba, ele disse, mas para si mesmo. Acendi o fogão, fiz o café. Filémon ficou do lado de fora, sentado num tronco que servia de banco, e eu levei uma cuia para ele. A gente bebeu sem muita conversa. Ele lá fora, eu na porta, o sol crescendo devagar sobre o pasto. Depois de um tempo, ele falou: "A terra ali do lado da casa tá parada faz uns 2 anos. Era minha esposa que cuidava da horta. Desde que ela foi, ficou abandonada.
Eu olhei para o pedaço de terra que ele indicava com a cabeça. Era um retângulo de chão tomado de mato rasteiro, capim, algumas plantas daninhas, terra ressecada em cima, mas que parecia boa embaixo. Terra que esqueceu que pode produzir porque ninguém lembrou ela. "O que a senhora sabe plantar?" Ele perguntou. "Mandioca, milho, feijão. Aprendi com minha mãe desde pequena." Fiz uma pausa. "E horta, tempero, verdura. Isso eu gosto especialmente." Ele acenou com a cabeça. "Então começa por aí. Ferramenta tem no galpão. Pode usar o que precisar." Não foi um discurso, não foi um contrato. Foi uma frase simples de homem simples, dita com a seriedade de quem não faz promessa que não cumpre. E foi suficiente. Naquele segundo dia, eu peguei a enxada pela primeira vez em anos. Minha mãe falava que enxada é como bicicleta. O corpo não esquece, ela tinha razão. As mãos pegaram o cabo com uma memória que minha cabeça não sabia mais que tinha, e o movimento veio sozinho. Levanta, desce, vira a terra, empurra o mato para fora. Levanta, desce, vira, empurra. O sol batia pesado, o suor escorria pelo pescoço, pelo meio das costas, pingava do queixo. Eu parava, bebia água, continuava. Parava, olhava o que tinha feito, continuava. Não tinha pressa. A terra não tem pressa. A terra trabalha no tempo dela, e quem quer resultado precisa aprender a respeitar esse tempo. Foi no meio da tarde que eu ouvi: "Mãe, eu vou ajudar." O Davi estava na beirada do canteiro, com um pedaço de madeira na mão que ele tinha achado em algum lugar, e estava usando de jeito improvisado para desenterrar pedra. Tinha a camisa suada, a testa franzida de concentração, a seriedade de 12 anos que quer muito ser útil. Eu parei, olhei para ele. "Você não precisa, meu filho. Vai descansar." "Eu não quero descansar," ele disse. Não era teimosia, era determinação. São coisas parecidas, mas diferentes, e mãe aprende a distinguir. "Eu quero ajudar a construir." Construir! Ele usou essa palavra. 12 anos e ele usou essa palavra. Eu engoli alguma coisa que não era bem choro. Assentei com a cabeça. "Então vem, trabalhamos os dois até o sol baixar." O Davi não reclamou uma vez. Quebrou pedra, moveu terra, carregou água no balde, suou igual a mim. E quando o sol estava quase no horizonte e a gente parou para olhar o que tinha feito, um canteiro inteiro limpo, a terra virada e fofa, pronta para receber semente, ele olhou para mim com aquele olho de 12 anos e disse: "Vai ficar bonito, mãe." Eu não respondi. Só coloquei a mão na cabeça dele, mas por dentro alguma coisa se encaixou. Aquele clique silencioso de coisa que estava fora do lugar voltando para o lugar certo. Na semana seguinte, as primeiras sementes foram para o chão. Comprei o que pude com o dinheiro do envelope. Sementes de coentro, cebolinha, alface, tomate. Filemon me deu mudas de mandioca do canteiro dele e mudas de milho que tinha guardado do plantio anterior. O Caio, meu filho do meio, que desde que nasceu, vivia mais no mundo das ideias do que no mundo das coisas. Tinha arranjado num livro velho, que estava no galpão de Filemon, um texto sobre como preparar o solo. Leu tudo com aquela seriedade de 9 anos que às vezes assustava, e veio me explicar sobre espaçamento entre sementes com a solenidade de um professor. Eu ouvi tudo com atenção, porque filho que quer aprender merece ser ouvido com seriedade. A Letícia ajudava do jeito dela, ficava do meu lado, enfiava o dedinho na terra, colocava uma semente, cobria com a mão pequena, plantava errado, plantava de lado, plantava onde não era para plantar, mas plantava. Com aquela seriedade de 4 anos que acha que tudo que faz é importante, e era importante. Filemon passava às vezes na cerca e olhava. Não falava muito, só olhava. 1 ou 2 vezes, quando eu errei alguma coisa, colocando semente rasa demais numa época que o sol estava forte. Ele falava baixo do jeito dele, cava um pouco mais fundo, protege da quentura, e eu cavava mais fundo, sem discussão, sem orgulho no caminho.
Quando alguém sabe mais que você, você ouve. As semanas foram passando e a terra foi respondendo. Primeiro um verde tímido, aquela pontinha que aparece no chão e parece quase um acidente, quase um engano. Depois mais uma, depois outra, até que um dia eu olhei para o canteiro de manhã e tinha uma fileira inteira de verde surgindo da terra. Pequena, mas presente. Frágil, mas viva. Eu fiquei parada olhando por um tempo longo. Aquelas plantinhas não sabiam que tinham nascido do esforço mais duro da minha vida. Não sabiam que cada semente tinha sido colocada por uma mulher que 2 semanas antes estava na estrada sem destino, com 2 malas e 3 filhos e nenhum plano. Não sabiam de nada disso. Só sabiam crescer. E eu pensei, então é assim. É assim que se faz. Você planta. Você cuida. Você aparece todo dia, mesmo quando cansa, mesmo quando dói, mesmo quando parece que nada vai sair. Você regra no horário certo, tira o mato que sufoca, protege do sol quando precisa. E um dia, não no dia que você escolhe, mas no dia que a terra escolhe, o verde aparece. Ninguém me tinha ensinado isso com palavras, mas a terra estava ensinando. Uma noite, já com quase 1 mês na propriedade de Filemon, eu estava sentada na porta de casa, depois que os meninos dormiram, olhando o céu cheio de estrela que o interior do Maranhão tem o costume de mostrar sem pedir nada em troca. Ouvi passos. Eram os de Filemon, que às vezes andava pela propriedade à noite, verificando o gado, checando as cercas. Ele parou a uns metros de mim, olhou para o céu também e ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, "Terra boa gosta de quem cuida." Eu não respondi na hora, só deixei a frase assentar como semente. Depois disse, "Eu sei." Ele acenou com a cabeça e continuou o caminho dele. E eu continuei olhando o céu com aquela certeza quieta que não precisa ser gritada porque é sólida demais para precisar de barulho. Eu tinha encontrado meu lugar. Não o lugar que eu escolhi, não o lugar que eu planejei, não o lugar que qualquer pessoa teria escolhido ou planejado para mim. O lugar que apareceu quando eu estava andando sem destino e não tinha mais energia para inventar resposta. O lugar que me escolheu de volta. O tempo no campo não passa igual ao tempo da cidade. Na cidade, eu imagino que o tempo passa em barulho. Buzina, gente, notícia, pressa. Um dia empurra o outro e quando a gente percebe, o mês acabou sem que ninguém tenha prestado atenção em nada específico. Tudo junto e misturado, sem começo e sem fim claro. No campo, o tempo tem forma. Tem o tempo do plantio, que é ansioso e cheio de esperança. Tem o tempo do crescimento, que é lento e exige paciência do tipo que a gente não aprende em escola nenhuma. Tem o tempo da colheita, que é grato e cansativo ao mesmo tempo. E tem o tempo de preparar a terra de novo, que parece recomeço, mas é continuação, sempre continuação. Eu aprendi a viver nesse ritmo. Não foi rápido. Nos primeiros meses, meu corpo ainda carregava o ritmo antigo. Aquela urgência de quem vivia esperando o próximo problema, aquela tensão nos ombros que não saía nem dormindo. Eu acordava às vezes com o coração acelerado sem motivo, como se o perigo ainda estivesse ali e só eu não tivesse recebido o aviso de que tinha passado. Mas a terra é paciente com a gente. Ela não cobra o ritmo certo desde o primeiro dia. Ela só continua sendo o que é, firme, presente, respondendo ao que recebe e vai puxando a gente para o tempo dela aos poucos, sem forçar. E um dia, você percebe que os ombros estão menos tensos, que você dormiu a noite inteira, que você ficou 1 hora inteira sem pensar em nada ruim, só trabalhando, só existindo no que estava fazendo. Foi assim que eu fui me curando, sem perceber, sem nomear, só vivendo. O segundo ano foi diferente do primeiro. No primeiro ano, eu estava sobrevivendo, plantando por necessidade, construindo por desespero, acordando todo dia com aquela mistura de gratidão e medo. Gratidão por ter onde estar, medo de perder.
É um estado de alerta constante que cansa de um jeito diferente do cansaço físico. Cansa a alma. No segundo ano, eu comecei a planejar. Tem uma diferença enorme entre sobreviver e planejar. Sobreviver é olhar para o hoje. Planejar é olhar para o amanhã com a convicção de que você vai estar lá para ver. E essa convicção, que parece simples, que parece óbvia, é uma das coisas mais difíceis de recuperar quando a vida bate forte. A certeza de que amanhã existe e que você tem direito a ele. Eu comecei a pensar na horta de outro jeito. Não mais só para o consumo da família, que já estava resolvido, já tínhamos mais do que precisávamos para comer, e Filemon não cobrava nada além do trabalho. Comecei a pensar em produção, em vender, em transformar aquele pedaço de terra num sustento real, num negócio pequeno, mas honesto, naquilo que chamam de renda própria e que eu nunca tinha tido de verdade na vida. Conversei com Filemon numa tarde de sábado, enquanto ele consertava uma cerca do pasto. Eu queria ampliar a horta, eu disse, plantar mais, vender no mercado de Buriticupu. O que o senhor acha? Ele ficou um instante com o arame na mão, me olhando. A terra é suficiente? Ele perguntou. É, e se o senhor me ceder mais um pedaço do lado, dá para dobrar a produção. Ele assentou com a cabeça devagar. Pode. Uma pausa. Mas vai precisar de mais água na seca. O poço do quintal não vai dar conta. Eu sei, eu estava pensando numa cisterna. Ele me olhou de novo. Com aquele olhar que eu já conhecia bem, não era surpresa exatamente, era o olhar de quem está revendo uma avaliação que já fazia, ajustando alguma coisa interna. Já pesquisou como faz? O Caio pesquisou, eu disse. E não pude evitar um sorriso pequeno. Filemon quase sorriu também. O menino vai longe, ele disse. Era um fato, não um elogio. Com Filemon, fato e elogio eram a mesma coisa. O Caio tinha 10 anos quando começou a virar meu consultor particular. Não era brincadeira. Aquele menino que dormia abraçado no caderno tinha desenvolvido um hábito que eu nunca vi em criança de interior. Ele pesquisava, ia à biblioteca da escola, pedia livro emprestado para a professora, anotava tudo em cadernos que ele numerava e guardava com um cuidado que me lembrava gente velha guardando documento importante. Sobre cisterna, ele me trouxe 3 páginas de anotações. Explicou o tipo de cisterna que funcionava melhor para o nosso volume de chuva, a profundidade ideal, o material mais barato que funcionava. Explicou com uma seriedade que me fez querer rir e chorar ao mesmo tempo. Não de pena, mas daquela emoção que não tem nome certo, que é orgulho misturado com amor, misturado com a consciência de que você está vendo alguém ser o que nasceu para ser. E quanto vai custar? Eu perguntei, testando. Ele abriu o caderno numa página específica. Tinha feito uma conta, tinha listado material, estimado mão de obra, calculado quanto tempo ia levar para amortizar o investimento com o aumento da produção. 10 anos. O menino tinha 10 anos. De onde você aprendeu a fazer conta assim? Eu perguntei. Da professora Neuza. Ela ensinou contabilidade básica numa aula e eu achei interessante, então fui aprender mais. Eu fiquei olhando para ele um instante. Caio, você vai ser o que quiser na vida. Ele fechou o caderno com cuidado e disse muito sério. Eu quero ajudar você, mãe. Primeiro isso. A cisterna ficou pronta no início do 3º ano. Quem ajudou a construir foi um senhor chamado Brás, vizinho de Filemon, que entendia de alvenaria e aceitou receber metade em dinheiro e metade em verdura durante 3 meses. Esse tipo de negociação é comum no interior. A troca, o favor que circula, a rede que sustenta sem que ninguém precise escrever contrato. Com a cisterna, a horta dobrou. Com a horta dobrada, eu comecei a vender na feira de Buriticupu toda quinta-feira. Primeiro era pouca coisa. Uma caixa de tomate, 2 molhos de coentro, alface, cebolinha. As pessoas chegavam, olhavam, barganhavam, levavam.
Eu aprendi a falar de preço sem vergonha, que é uma coisa que mulher criada para não incomodar demora a aprender. Aprendi a dizer não quando o preço oferecido era baixo demais, a esperar o cliente certo, em vez de vender barato para vender logo. O Davi vinha comigo nas feiras. Estava com 13, 14 anos e tinha aquele jeito de filho mais velho que naturalmente toma posição ao lado da mãe. Carregava as caixas, ajudava a montar a barraca, ficava do lado enquanto eu atendia. Não era mandado. Ia porque queria, porque tinha decidido lá atrás, naquele segundo dia em que pegou a vassoura sem eu pedir, que estava do meu lado nisso. Um dia, na feira, um homem tentou me passar a menor numa troca de troco. Não foi por muito. Foram R$2, mas foi de propósito, eu senti. O Davi estava ao meu lado e percebeu antes de mim. O senhor deu errado, ele disse, com uma calma que me impressionou. Sem grosseria, sem agressividade, só certeza. O homem olhou para o menino de 14 anos, como quem vai rebater. Mas havia alguma coisa no olhar do Davi que não deixava margem. Era o olhar de quem cresceu mais rápido do que deveria e aprendeu que respeito não se pede, se afirma. O homem acertou o troco e foi embora. Eu não falei nada para o Davi, só coloquei a mão no ombro dele por um segundo. Ele entendeu. A Letícia crescia correndo pelo terreiro. Essa era a descrição certa. Correndo. Ela não andava, não caminhava, não passeava. Ela corria. Corria atrás de galinha, corria até a cerca, corria de volta, corria sem motivo aparente, só porque o corpo dela queria se mover e o espaço deixava. Eu, às vezes, parava o que estava fazendo só para olhar, porque a Letícia não carregava o que eu carregava. Não carregava o que os meninos carregavam. Ela tinha 4 anos quando saímos de casa naquela manhã e a memória de criança pequena é misericordiosa. Ela guarda o sentimento, mas não guarda o detalhe. Ela sabia, em algum lugar fundo, que tinha existido dificuldade. Mas o que ela conhecia de verdade era aquela terra, aquele quintal, aquela mangueira no fundo que ela tinha aprendido a escalar com uma habilidade que me dava susto. A terra era o mundo dela. E ela era o mundo dela com uma leveza que me ensinava todo dia. Filemon gostava da Letícia de um jeito especial. Não era demonstrativo. Filemon não era demonstrativo com nada, mas eu notava. Quando ela aparecia no galpão dele, ele parava o que estava fazendo e ficava olhando com aquele quase sorriso. Às vezes, ela chegava com alguma flor do campo que tinha achado e oferecia para ele com a seriedade de quem está entregando algo muito valioso. E ele recebia com a mesma seriedade, guardava no bolso da camisa e continuava o trabalho. Certa vez, eu vi ele ensinando ela a reconhecer as plantas do pasto, quais eram boas para o gado, quais eram daninhas. Ela escutava com aquela atenção toda, repetia os nomes errados, ele corrigia sem pressa. Não era pedagogia. Era só 2 seres humanos, um velho, um pequeno, trocando conhecimento numa tarde de sol. Eu olhei aquilo de longe e pensei em coisa que não disse para ninguém. Pensei que meus filhos tinham crescido sem pai presente de verdade, porque presença não é só corpo no mesmo teto. Presença é atenção, é tempo, é ser visto. E que Filemon, sem querer, sem nomear, sem nenhum acordo formal, tinha ocupado esse espaço de uma forma que só a vida no campo permite. Sem drama, sem solenidade, só estando. No 4º ano, a horta já era conhecida na região. Não era grandeza, não era fazenda grande, não era empresa, não era nada que aparecesse em jornal. Era uma horta de mulher do interior, administrada com capricho e persistência, que produzia verdura boa e entregava no prazo. Mas no interior isso basta. Reputação se constrói devagar e dura muito. Quando a Marlene da horta dizia que ia entregar na quinta-feira, chegava na quinta-feira. Quando dizia que o tomate estava bom, estava bom. Quando dizia que não tinha, não tinha. Não inventava para vender. Comecei a atender 2 restaurantes pequenos em Buriticupu.
depois uma escola que queria merenda com verdura fresca, depois uma senhora que fazia marmita e precisava de quantidade regular de tempero. O Caio tinha virado o responsável pelos pedidos. Com 11 anos, ele controlava em caderno próprio quem encomendava o quê, quando precisava, quanto pagava e o que estava plantado e em que estágio de crescimento. Quando eu errava alguma conta, ele me corrigia com aquela gentileza cuidadosa de quem não quer humilhar, só acertar. Uma tarde, Filemon veio até a horta e ficou olhando por um tempo longo. Eu continuei trabalhando, esperando ele falar quando quisesse. Minha mulher tentou montar uma horta assim, ele disse por fim. Não conseguiu. A terra não cooperou com ela, ou ela não teve paciência, não sei. Uma pausa. Com você cooperou. A terra coopera com quem não desiste. Eu disse. Ele ficou quieto depois. E foi embora. Com Filemon, 2 sílabas podiam ser um discurso inteiro. No 5º ano, os meninos já eram outros. O Davi tinha 17 anos, e o corpo e o jeito de homem feito. Alto, ombro largo, fala direta. Tinha parado de estudar por um tempo quando a gente chegou, mas voltou, e foi com aquela determinação de quem perdeu tempo e quer recuperar. A professora Neuza, a mesma do Caio, dizia que ele tinha raciocínio rápido e que era pena não ter condição de estudar na cidade. Foi Filemon quem ouviu isso, numa conversa de cerca com a professora que passava pela estrada. Na semana seguinte, ele chamou o Davi para o galpão. Eu não estava presente. Soube depois pelo próprio Davi, que me contou com os olhos brilhando de um jeito que eu não via desde pequenininho. Ele disse que ia me ajudar a pagar o cursinho em Buriticupu. O Davi disse que era empréstimo, que eu pagava quando pudesse, mas eu sei que não é empréstimo, mãe. Eu sei também, eu disse. Por que ele faz isso? Eu pensei por um instante. Porque pode, e porque é o tipo de homem que quando pode faz. O Davi ficou olhando para o chão, depois levantou os olhos para mim. Eu vou devolver, do jeito que for, eu vou devolver. Eu sei, meu filho. Coloquei a mão no rosto dele. Eu sei. E assim os anos foram passando. Não em linha reta, nada na vida passa em linha reta. Teve seca que quase acabou com a horta no 3º ano, e eu fiquei 1 semana sem dormir direito tentando salvar o que tinha. Teve doença de criança, febre alta de madrugada sem carro para ir ao hospital, Filemon que acordou sem reclamar e foi buscar vizinho que tinha caminhonete. Teve discussão, teve choro, teve dia que eu acordei achando que não ia conseguir. E fui assim mesmo, sem certeza, só com o hábito de continuar. Mas teve também a primeira colheita grande, que pagou conta e ainda sobrou. Teve o Caio na frente da turma explicando para a professora um método de irrigação que ele tinha lido e que ela não conhecia. Teve a Letícia descendo da mangueira com manga na mão e oferecendo para mim com aquele sorriso que não tem preço no mundo. Teve noite de chuva na varanda com Filemon, tomando café, sem falar nada e sendo suficiente. A vida não devolve igual ao que tirou. Devolve diferente, devolve maior. Devolve de um jeito que a gente não esperava e por isso pega mais fundo, porque não estava preparada para receber, só para resistir. E quando você para, olha para trás e vê o caminho que fez, não o caminho que planejou, mas o que de fato fez, você entende que resistir já era construir, que cada dia que você apareceu já era fundação, que cada semente que você colocou no chão, duvidando se ia nascer, já era fé. Eu tinha plantado muito mais do que mandioca e tomate e coentro. Tinha plantado uma vida inteira nova. E ela estava crescendo. Filemon começou a envelhecer de um jeito diferente no 6º ano. Não foi de repente. Essas coisas nunca são de repente, mesmo quando a gente olha para trás e acha que foram. A verdade é que o processo é lento, quase imperceptível no dia a dia, e a gente só percebe quando junta os pontos, quando compara o homem de hoje com o homem de 2 anos atrás, e vê a distância que existe entre os dois, sem que ninguém tenha avisado que essa distância estava crescendo.
Primeiro foi o passo. Filemon sempre teve um passo firme, aquele andar de homem que conhece cada pedaço da terra onde pisa, que não precisa olhar para o chão porque o chão já está memorizado no corpo. Um passo que transmitia uma espécie de certeza silenciosa, de permanência. Eu me acostumei com aquele passo ao ponto de reconhecê-lo de longe, antes de ver a figura. Ouvia o ritmo das pisadas e sabia que era ele. O passo foi ficando mais devagar, mais cuidadoso, como quem começa a negociar com o próprio corpo em vez de comandar. Depois foi o apetite. Filemon sempre comeu bem, não em quantidade exagerada, mas com aquele prazer simples de quem trabalhou o dia inteiro e merece o que tem no prato. Comecei a notar que ele deixava comida, que empurrava o prato com menos entusiasmo, que às vezes, quando eu levava café da manhã até o galpão, um hábito que tinha nascido naturalmente ao longo dos anos, sem que nenhum de nós dois tivesse combinado, ele mal tocava. "O senhor não está com fome?" eu perguntava. "Tô não, Marlene. Obrigado assim mesmo." Eu levava o café de volta e ficava olhando para a xícara cheia que dizia mais do que qualquer palavra. Levei ele ao médico em Buriticupu numa quinta-feira de maio. Filemon não quis ir, não por teimosia exatamente, mas por aquele jeito de homem velho do interior que desconfia de médico não porque seja ignorante, mas porque passou a vida inteira resolvendo as coisas com o que tinha à mão e não sabe muito bem como funciona esse outro mundo. Mas eu insisti com aquela firmeza que aprendi com a própria terra, não violenta, não agressiva, só presente e constante, até que a resistência cede. O médico era jovem, recém-formado, com aquele jeito de quem ainda acredita que pode consertar tudo. Examinou Filemon com cuidado, pediu exame, marcou retorno. Na saída, quando Filemon foi ao banheiro, o médico me chamou num canto e falou baixo. "A senhora é familiar?" "Sou", eu disse. Não expliquei o que significava aquilo exatamente, porque não havia explicação simples, mas era verdade. Ele tem o coração cansado. Não é emergência agora, mas precisa de repouso, de medicação, de acompanhamento. A idade chegou e o corpo cobrou o que a vida de trabalho pesado foi acumulando. Eu ouvi tudo, agradeci, saí. Filemon estava me esperando do lado de fora, com o chapéu na mão, olhando a rua movimentada de Buriticupu com aquela cara de quem não pertence muito àquele mundo e não tem problema em saber disso. "Então", ele disse, "o senhor vai ter que diminuir o ritmo." Ele me olhou. "Quanto?" "Bastante." Silêncio. Ele tornou a colocar o chapéu. "Tá bom", disse, e não falou mais sobre o assunto. Diminuir o ritmo, para Filemon, significou parar de fazer metade das coisas que fazia e ficar olhando os outros fazerem. Eu percebi logo que isso era mais difícil para ele do que qualquer trabalho físico. Homem que passou a vida inteira produzindo tem dificuldade de existir no modo de esperar. Parece que, sem o fazer, ele não sabia direito o que era. Eu tentei preencher isso de um jeito discreto. Comecei a pedir conselho mais do que precisava. Não era mentira. O conselho era sempre útil. Mas eu sabia que eu mesma já tinha resposta para a maioria das perguntas que fazia. Perguntava mesmo assim porque ele precisava ser útil. Precisava sentir que o conhecimento que tinha acumulado em décadas de terra ainda estava sendo usado, ainda servia para alguma coisa, ainda tinha valor além dele mesmo. "Filemon, essa muda de mandioca está com a folha diferente. O que o senhor acha?" Ele vinha, olhava, agachava com dificuldade, examinava com os dedos grossos. "Falta de potássio. Bota um pouco de cinza de fogão na terra em volta. 2 dias e melhora." "Cinza de fogão. Obrigada." Eu já sabia da cinza de fogão, mas a resposta dele tinha valido mais do que a informação. O Davi entendeu isso sem eu precisar explicar. Passou a fazer a mesma coisa. Consultava Filemon sobre o gado, sobre a cerca, sobre o tempo que ia fazer pela leitura do vento e da cor do céu.
Coisas que o Davi também já sabia, porque aprendeu com o próprio Filemon ao longo dos anos. Mas perguntava. E Filemon respondia com aquele quase sorriso que era o máximo de satisfação que o rosto dele demonstrava. A Letícia, que tinha 9 anos nessa época e já tinha a personalidade formada de um jeito que não deixava dúvida de quem ela ia ser, desenvolvia o próprio método. Chegava no fim da tarde com alguma coisa, uma flor diferente, uma pedra com formato estranho, uma lagarta que havia achado no pé de Buriti, e mostrava para ele com aquela seriedade de quem está apresentando descoberta científica. E ele explicava de onde vinha aquela flor, por que aquela pedra tinha aquele formato, o que virava aquela lagarta depois de certo tempo. Explicava devagar, com paciência, que eu nunca vi ele ter com adulto nenhum. Uma tarde, eu os ouvi da janela da cozinha sem que percebessem. Filemon, a Letícia disse, por que você nunca teve filho? Silêncio. A vida não quis assim, ele respondeu por fim. Mas você queria? Outro silêncio, mais longo. Queria, ele disse, com uma simplicidade que doeu de longe. Então nós somos seus filhos, a Letícia disse, com a certeza absoluta de 9 anos que não considera que a afirmação possa ser questionada. Eu me afastei da janela, fui até o fogão, mexi a panela que não precisava ser mexida, e deixei o aperto no peito assentar sozinho, do jeito que as coisas grandes pedem, em silêncio, sem plateia. Filemon piorou no inverno do 7º ano. Não foi dramático. Não foi aquela piora de novela com crise e hospital e correria. Foi a piora discreta de corpo que vai cedendo devagar. Menos energia, mais sono, menos vontade de sair do quarto pela manhã, mais tempo passado na cadeira da varanda olhando o pasto que ele havia trabalhado a vida inteira. Eu assumi os cuidados sem que ninguém precisasse pedir. Acordava mais cedo para preparar o café do jeito que ele gostava. Forte, com rapadura em vez de açúcar, numa cuia de madeira que ele tinha desde antes de eu chegar. Levava até o quarto, sentava um pouco, conversava sobre o que havia no pasto, o que os meninos estavam fazendo, como estava a horta. Ele ouvia com os olhos fechados às vezes, mas eu sabia que estava ouvindo porque de vez em quando fazia um som de concordância, um aceno de cabeça. O Davi cuidou do gado nesse período, sem reclamar. Tinha 18 anos, o corpo e o juízo de homem feito, e a responsabilidade que a vida deu cedo tinha produzido nele um caráter que eu olhava e não reconhecia como obra minha. Era obra de tudo junto, da dificuldade, da terra, do tempo, de Filemon, da escola, das feiras, das noites que a gente passou sem saber o que ia ser amanhã. O Caio, com 15 anos, estava aplicando em provas de bolsa para estudar em São Luís. Aquela ideia tinha nascido da professora Neuza, crescido nos cadernos numerados e chegado até mim numa tarde de domingo, quando ele colocou na minha frente um papel com tudo explicado: custo, distância, possibilidade, retorno esperado. Como se eu fosse investidora e ele precisasse me convencer com planilha. Eu li tudo, dobrei o papel, devolvi para ele. Você vai passar, eu disse. A senhora não pode saber isso. Não, mas eu conheço você. Pausa. Você vai passar. Ele passou. No mês de agosto do 7º ano, o Caio viajou para São Luís com uma mochila, 3 cadernos novos e uma lista de recomendações minhas que ele ouviu com paciência e anotou com seriedade. Filemon soube da bolsa e ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse: o menino vai longe. Era a 2ª vez que ele dizia aquilo, só que dessa vez não era avaliação, era certeza. Filemon morreu numa manhã de outubro. Não havia sido uma noite ruim. Eu tinha verificado antes de dormir. Ele estava respirando tranquilo, tinha tomado remédio, tinha comido um pouco. Eu fui dormir sem sentir que aquela noite era diferente das outras. De manhã, quando fui levar o café, ele não acordou. Fiquei parada na porta do quarto por um tempo que não sei medir. O café esfriou na minha mão.
A luz da manhã entrava pela janela de madeira e batia na cama de um jeito quieto, daquele jeito que a luz de outubro tem no Maranhão. Clara, honesta, sem drama. Filemon estava com o rosto relaxado, sem dor, sem susto, com aquela expressão de quem terminou o que tinha para fazer e deitou para descansar de um jeito definitivo. Como viveu, sem alarde, sem sofrimento. Eu coloquei o café em cima da mesa de canto. Fui até a janela. Abri. O ar da manhã entrou. Cheiro de pasto molhado de orvalho, cheiro de terra, cheiro daquela região que eu aprendi a reconhecer como minha ao longo de 7 anos. Fiquei olhando o pasto dele por um tempo longo. Depois fui acordar o Davi. O enterro foi simples, como ele teria querido. Veio gente da região, vizinhos, o senhor Brás da cisterna, a professora Neuza, gente da feira, gente do gado, gente que Filemon conhecia pelo nome e pelo aperto de mão, e nunca pelo sobrenome. Esse tipo de homem não acumula amigos em quantidade, acumula em qualidade. Cada pessoa que foi ao enterro era alguém que tinha uma história concreta com ele, uma cerca consertada, um conselho dado na hora certa, um silêncio compartilhado que valeu mais do que discurso. Eu fiquei do lado da cova com o Davi de um lado e a Letícia do outro, a mão dela na minha. O Caio veio de São Luís de ônibus, chegou na hora certa, ficou do outro lado sem falar, só presente. Não chorei muito. Não por frieza, por uma coisa diferente que é difícil de nomear. Era como se o choro fosse pequeno demais para o que eu sentia. Era um sentimento maior que choro, mais parecido com aquele peso de quando a gente entende que uma época terminou. Não só a vida de uma pessoa, uma época inteira, um tempo que existiu de um jeito específico e nunca vai existir de novo. Filemon foi, e levou um tempo com ele. Mas deixou tudo o resto. O advogado veio 2 semanas depois do enterro. Era um homem de meia idade, de Buriticupu, que eu nunca tinha visto. Veio com uma pasta fina e aquele jeito formal de quem está cumprindo obrigação profissional, mas tem consciência de que o que carrega tem peso pessoal. Sentamos na mesa da sala. A mesa que era de Filemon, que eu tinha limpado e mantido nesses 7 anos. Eu, o Davi e o advogado. O Caio estava em São Luís. Soube do testamento por telefone depois. O advogado abriu a pasta. Leu com voz pausada. Tinha um irmão de Filemon em Belém, com quem não falava faz anos. Esse irmão recebeu uma parte do dinheiro guardado. Uma parte pequena, mas presente, porque Filemon era justo mesmo com quem estava longe. O gado foi dividido entre 2 vizinhos que tinham trabalhado com ele por décadas. O galpão e os equipamentos foram para o senhor Brás. E a terra principal, a casa grande, a propriedade inteira onde eu tinha chegado, com 2 malas e 3 filhos num dia que parecia fim do mundo, a terra foi deixada para mim. Não foi deixada para quem tinha direito no papel. Não foi deixada para parente, para nome de família, para sangue. Foi deixada para quem provou dia após dia, ano após ano, que sabia o que fazer com ela, que a respeitava, que a entendia, que a amava daquele jeito que se ama coisa que te salvou. O advogado terminou de ler, fechou a pasta, me olhou. A senhora tem alguma dúvida? Eu fiquei em silêncio por um tempo. Não, eu disse. Não tenho dúvida. O Davi estava do meu lado com os olhos brilhando daquele jeito que ele ainda não tinha aprendido a esconder, ele que era tão controlado, tão firme. A Letícia, que estava na porta da cozinha ouvindo tudo, veio e abraçou minha cintura sem falar nada. Eu coloquei a mão na cabeça dela e deixei o silêncio dizer o que não tinha palavras para dizer. Naquela noite, depois que o advogado foi embora e os filhos foram dormir, eu fui até a varanda. Me sentei na cadeira de Filemon, a cadeira de madeira velha que ficava no canto da varanda e que eu nunca tinha me sentado porque era a cadeira dele. E tem coisas que a gente respeita sem que ninguém precise pedir. Naquela noite, eu me sentei. Olhei para o pasto. Olhei para o céu cheio de estrela.
Ouvi o grilo e o sapo e o vento que passava pela cerca, com aquele som que parece flauta quando o interior está quieto assim. E pensei em tudo que aquela terra tinha guardado, enquanto eu não sabia que ela um dia ia ser minha. Ela não esperava por mim do jeito que a gente espera por visita. Ela só existia, firme, presente, indiferente ao tempo do jeito que só terra pode ser. E quando eu apareci, com 2 malas e sem destino, ela não me perguntou de onde eu vim, nem o que eu tinha feito de errado para estar assim. Só deixou eu colocar a mão nela e começar. Filemon tinha entendido isso antes de mim. Talvez desde o primeiro dia, quando parou na cerca e me olhou sem julgamento, ele já soubesse o que eu ainda levaria anos para aprender. Que terra boa e gente boa se reconhecem. Que cuidado chama cuidado. Que o que você planta com o tempo suficiente e a persistência necessária volta. Sempre volta. Os anos que vieram depois da partida de Filemon foram os mais silenciosos da minha vida. Não silenciosos de vazio, silenciosos de plenitude. Tem uma diferença enorme entre os dois, e eu levei tempo para aprender a distinguir. O silêncio de vazio é aquele que pesa, que amplifica o que falta, que transforma qualquer barulho pequeno em lembrança de que a casa está incompleta. Eu conhecia esse silêncio. Era o que eu carregava nos primeiros meses, depois que saí de casa com as 2 malas. O silêncio dos filhos na estrada. O silêncio da primeira noite no chão de terra daquela casa pequena. O silêncio de plenitude é diferente. É o silêncio de quem tem tanto dentro que não precisa de barulho para confirmar que está vivo. É o silêncio de manhã cedo no pasto, quando o sol ainda está nascendo e o orvalho ainda está na grama e o mundo parece pausado num segundo perfeito antes de recomeçar. É o silêncio de fim de tarde na varanda, com café na mão, olhando tudo que existe e sabendo, não achando, não esperando, sabendo que aquilo é seu. Esse silêncio eu aprendi com a terra. E foi esse silêncio que me acompanhou nos anos depois de Filemon. A propriedade mudou com o tempo, mas mudou de dentro para fora. Como mudam as coisas que crescem de raiz, não as que são reformadas por fora, enquanto continuam ocas por dentro. A casa grande, que Filemon habitou sozinho por anos, eu abri devagar. Não foi decisão tomada num dia. Foi um processo. Primeiro, eu continuei morando na casinha do fundo, que tinha sido minha desde o começo e que eu havia transformado ao longo dos anos em algo que não tinha nada de provisório. Tinha cortina na janela, tinha vaso com planta na soleira, tinha cheiro de comida boa e de sabão e de terra, que é o cheiro que uma casa precisa ter para ser casa de verdade. Mas a casa grande estava lá, com os cômodos vazios respirando memória, e eu sabia que ia chegar o momento certo de entrar nela de verdade. Chegou quando o Davi voltou. O Davi tinha saído aos 21 anos para fazer um curso técnico em agropecuária em Imperatriz. Uma oportunidade que apareceu por indicação da professora Neuza, que tinha uma rede de contatos que ia muito além do que a escola pequena de Buriticupu sugeria. Ele foi com a determinação de sempre. Escreveu carta todo mês, carta de papel, porque ele tinha aprendido com Filemon que algumas coisas merecem ser escritas à mão. E voltou 3 anos depois, com conhecimento que eu não tinha e com a clareza de quem foi longe e entendeu onde queria estar. "Eu quero trabalhar aqui, mãe", ele disse no dia que voltou. Estava sentado na mesa da sala com a mochila ainda nas costas, como se nem tivesse parado direito ainda. Eu fui, aprendi o que precisava aprender, e o lugar que faz sentido para mim é esse. Eu olhei para ele. 24 anos, o rosto do pai em alguns ângulos e o rosto da minha mãe em outros, e alguma coisa nos olhos que não era nenhum nem outro, era dele, construído por ele mesmo ao longo de anos de trabalho e escolha e presença. "Tem certeza?" eu perguntei. Não porque duvidava, porque filho merece ser perguntado, não só aceito. "Tenho", ele disse. Simples assim. "Então serve", eu disse. E ele entendeu.
pelo sorriso que apareceu no canto do rosto, aquele sorriso contido, que era idêntico ao quase sorriso de Filemon, que ele havia absorvido sem perceber ao longo de anos de convivência. Eu soube que ele entendeu. Foi depois da volta do Davi que eu abri a casa grande. A gente limpou junto, os dois, levando dias. Lavamos parede, esfregamos chão, abrimos janela que não era aberta faz tempo e deixamos o ar entrar e renovar o que estava parado. Não mudamos muita coisa da disposição de Filemon. Havia uma honestidade em manter a estrutura do jeito que ele tinha deixado, como quem diz, você construiu isso, e a gente reconhece. O Davi ficou no quarto que tinha sido de Filemon. Eu fiquei no quarto do fundo, que era menor, mas era meu desde o princípio, e eu tinha aprendido que tamanho de quarto não tem nada a ver com tamanho de lugar no mundo. O Caio voltou de São Luís com diploma e com ideias. Tinha estudado administração rural, uma área que eu nunca tinha ouvido falar quando era mais nova, mas que fazia todo sentido quando ele explicava. Era a união entre o conhecimento de terra e o conhecimento de gestão, entre o que a roça sabe e o que o papel sabe, entre o trabalho das mãos e o trabalho da cabeça. Ele voltou com projetos desenhados em cadernos que agora eram computador, mas o hábito de registrar tudo, de anotar, de nunca deixar ideia solta na cabeça sem colocar em algum lugar concreto, esse hábito permaneceu. Só mudou o suporte. Mãe, ele disse numa tarde, colocando na mesa uma série de papéis organizados com aquela precisão que era a marca registrada dele. Eu fiz um estudo da propriedade. Eu sentei, cruzei os braços, preparei para ouvir. Ele apresentou tudo durante quase 1 hora. O potencial de produção que ainda não estava sendo usado. As áreas do pasto que poderiam ser aproveitadas de outro jeito. A horta, que já era grande e produtiva, mas que com algumas mudanças de método poderia dobrar o faturamento sem dobrar o esforço. A possibilidade de vender diretamente para cooperativas regionais e eliminar o intermediário. A opção de diversificar, além de verdura, pensar em processados simples, em tempero embalado, em coisa que agregasse valor ao que já estava sendo produzido. Eu ouvi tudo sem interromper. Quando ele terminou, ficou me olhando com aquela expectativa discreta de quem apresentou o trabalho e espera a avaliação. Quanto tempo você levou para preparar isso? Eu perguntei. 6 meses. Comecei antes de terminar o curso. Eu olhei para a pilha de papel. Olhei para o meu filho de 26 anos, que havia começado a vida adulta dormindo no chão de uma casa de terra com um caderno embaixo do braço. Pode começar pelo que você achar mais urgente, eu disse. Ele quase sorriu. Quase, porque o Caio havia herdado do convívio com Filemon a mesma contenção, o mesmo quase sorriso que dizia mais do que sorriso inteiro. Já comecei, ele disse. Eu ri. De verdade. Daquele jeito que só sai quando a gente está surpresa e satisfeita ao mesmo tempo. Eu sei, eu disse. Eu sei. A Letícia foi a última a construir o caminho dela, e foi de um jeito que nenhum de nós esperava. Não foi para a cidade estudar, não foi buscar diploma. A Letícia ficou. Ficou porque quis, porque decidiu, porque aquela terra era o único mundo que ela conhecia de verdade, e ela não tinha nenhum desejo de conhecer outro. Ela tinha crescido correndo naquele terreiro, subindo naquela mangueira, aprendendo com Filemon o nome de cada planta do pasto, e ao longo dos anos tinha desenvolvido um conhecimento sobre aquela terra específica que ia além do que eu tinha, além do que o Davi tinha aprendido no curso, além do que o Caio havia estudado nos livros. Era um conhecimento de corpo, de anos de presença física e atenção constante. O tipo de conhecimento que não tem apostila. Com 18 anos, a Letícia propôs uma coisa que me pegou de surpresa. Mãe, eu quero criar um cantinho aqui para quem precisar. Como assim? Um espaço, com plantas medicinais, com horta, com um lugar para sentar, para a mulher que está passando por coisa difícil,
para criança que não tem onde ficar enquanto a mãe trabalha, para gente que precisa de um lugar só para respirar. Eu fiquei olhando para ela por um tempo longo. Nela eu via a menina de 4 anos que tinha chegado no meu braço naquela manhã, chorando baixinho, sem entender o que estava acontecendo. Via a criança que cresceu correndo sem medo pelo terreiro de Filemon. Via a menina que havia dito para ele, com a certeza absoluta de 9 anos, que nós éramos os filhos dele, e via a mulher que ela tinha se tornado, com raiz, daquelas que ninguém arranca. Pode fazer, eu disse. A senhora não vai perguntar como vai funcionar, quanto vai custar? Não, eu interrompi. Você vai me contar quando tiver pronto. Eu confio. A Letícia ficou me olhando. E então fez uma coisa que ela não fazia desde criança pequena. Veio e me abraçou do jeito de antes, com os braços inteiros, a cabeça no meu ombro sem cerimônia. Eu abracei de volta e deixei aquilo durar o tempo que precisasse. O espaço que a Letícia criou ficou num canto da propriedade, embaixo de uma figueira antiga que havia na beira do pasto. Ela plantou erva cidreira, manjericão, camomila, boldo, hortelã. As plantas que minha mãe plantava no fundo de casa quando eu era criança e que eu ensinei para ela como quem passa herança. Colocou um banco de madeira, uma mesa pequena, um canteiro cercado de pedra que ela foi buscar no córrego, um a um. Começou a aparecer gente. Não de uma vez. Devagar, como aparecem as coisas que se espalham de boca em boca no interior, sem cartaz, sem anúncio, sem rede social. Uma mulher que estava passando por dificuldade em casa. Uma mãe que precisava de lugar para deixar as crianças enquanto ia à feira. Uma senhora idosa que tinha ficado sozinha depois que o marido morreu e não sabia o que fazer com os dias vazios. A Letícia não prometia coisa grande. Só abria o espaço, oferecia chá, ouvia. Quando podia ajudar de forma concreta, ajudava. Quando não podia, dizia com honestidade o que havia e o que não havia, sem criar expectativa que não ia cumprir. Era Filemon de novo, mas com 18 anos e com um sorriso fácil que ele nunca teve. Foi numa tarde de março, quase 10 anos depois da partida de Filemon, que eu estava sentada na varanda com o café na mão. O sol estava baixando devagar atrás do pasto, dando aquela cor de ouro velho que o fim de tarde do Maranhão tem quando o tempo está bom. A horta estava verde e cheia à minha esquerda. O gado estava no pasto, tranquilo, o som deles chegando de longe como música de fundo que a gente ouve sem perceber que está ouvindo. De dentro da casa, vinha o som do Caio falando ao telefone sobre algum acordo com cooperativa. A Letícia estava no espaço dela com 2 mulheres que eu não conhecia. As vozes chegando como conversa suave que não precisava ser ouvida para ser sentida. O Davi veio e se sentou do meu lado, com a cuia de café dele, como tinha virado hábito nos últimos anos. Ficamos em silêncio um tempo, olhando o fim de tarde. Mãe, ele disse depois de um tempo, fala. O Sr. Brás me perguntou hoje se a gente topava expandir para o pasto do lado. O filho dele quer vender. Eu tomei um gole de café. Pensei. A gente tem capacidade? O Caio diz que sim, se fizer direito. Então conversa com o Caio. Se os 2 concordam, pode encaminhar. Ele acenou com a cabeça. Ficou quieto de novo. E então disse mais baixo. Você construiu muita coisa, mãe. Eu olhei para ele. Nós construímos, eu disse. Ele ia rebater. Ia dizer que não, que era eu, que foi minha luta, minha decisão, meu esforço. Eu vi o movimento começar no rosto dele. Mas ele parou. Entendeu? Nós, ele repetiu. E aquela palavra, na boca dele, naquele fim de tarde, tinha o peso certo. Foi naquele mesmo dia, mais tarde, que eu vi o carro na estrada. Era tarde, o sol já tinha descido, e o céu estava naquela cor de entre dia e noite que dura pouco e é bonito demais para durar muito. Eu ainda estava na varanda. Tinha ficado, depois que o Davi entrou, só olhando, só existindo naquele momento do jeito que aprendi a existir ao longo dos anos. O carro parou na beira da estrada.
Do lugar onde eu estava, eu via a estrada entre os galhos da mangueira antiga. Vi o carro parar, vi a porta abrir, vi um homem descer. Reconheci antes de querer reconhecer. O corpo faz isso. Reconhece antes da cabeça autorizar. É um reflexo antigo de quando aquela figura ocupava espaço demais na minha vida. Os ombros ficaram levemente tensos por um segundo. Só um segundo. Depois assentaram. Renato estava mais velho. Claro que estava. Haviam passado quase 15 anos. Estava mais pesado, com o cabelo diferente, com aquele jeito de quem o tempo tratou de um modo que não foi exatamente gentil. Ele parou na beira da estrada e olhou para a propriedade. Olhou para a terra produzindo, a horta, o pasto, a casa grande com luz acesa na janela. Olhou para a casa de pé, não a casa vazia e empoeirada do começo, mas uma casa com vida dentro, com cortina na janela, com vaso na soleira, com tudo que uma casa precisa ter para ser mais do que estrutura. Olhou. Ficou parado um tempo longo, olhando tudo que eu tinha construído. E eu fiquei na varanda com o café na mão, olhando ele olhar. Não senti raiva. Já tinha passado disso faz tempo. A raiva se foi não porque eu perdoei no sentido de esquecer, mas porque fui ficando cheia de coisa mais importante do que raiva. E quando a gente fica cheia do que importa, o que não importa vai perdendo espaço até sumir. Não senti pena. Pena seria tratar ele como vítima do que ele mesmo escolheu ser, e eu não devia a ele esse favor. O que senti foi uma coisa mais simples e mais profunda do que qualquer uma dessas. Foi a sensação clara, concreta, sem drama e sem discurso, de que eu estava do lado certo da cerca, ele do lado de fora olhando, eu do lado de dentro, sentada na minha cadeira, na minha varanda, diante da minha terra. Não disse nada, não levantei, não fiz gesto. Só continuei existindo naquele lugar que era meu, com aquela calma que leva anos para construir e que, quando está construída, não precisa de palavra nenhuma para se afirmar. Depois de um tempo, Renato entrou no carro e foi embora. Eu fiquei olhando a estrada por um tempo depois que o carro sumiu na curva. Pensei em contar para os filhos. Decidi que não. Não porque fosse segredo, mas porque não havia história para contar. Havia só um homem que passou na estrada e olhou. Acontece todo dia, gente passando e olhando. Nem toda passagem merece virar narrativa. Levantei. Peguei a cuia vazia. Entrei. A cozinha cheirava a feijão e a cominho. O Davi tinha começado o jantar, como fazia nas noites que eu ficava na varanda mais tempo. Lá dentro estava quente, estava claro, estava cheio de barulho pequeno de casa habitada. A voz do Caio no telefone, os passos da Letícia chegando pelo corredor, o som da colher no fundo da panela. Me sentei à mesa. A mesma mesa que Filemon tinha, que eu havia limpado tantas vezes, onde o advogado tinha lido o testamento, onde o Caio tinha apresentado os projetos com os papéis organizados, onde a gente comeu junto em tantos jantares que eu já perdi a conta. A Letícia entrou, pegou um prato, foi servir feijão sem olhar, pensando em alguma coisa. "Oi, mãe", ela disse de passagem. "Oi, minha filha", e aquilo foi suficiente. Aquele oi de passagem, aquele janta sendo feito, aquele barulho pequeno de família dentro de casa, aquilo era tudo. Não era o fim de uma história difícil. Era a vida, simplesmente a vida, sendo vivida do jeito que deveria ser vivida desde o começo e que eu aprendi a viver do jeito mais duro possível, mas aprendi. Tem uma coisa que eu quero dizer para você que está lendo isso. E quando digo você, estou falando para quem está no meio, para quem ainda não chegou do outro lado, para quem está na estrada sem destino com as malas na mão e os filhos em silêncio ao lado. Eu não tinha nada naquela manhã, tinha menos que nada, tinha dívida de dor, tinha filho com medo, tinha estrada sem placa. E eu não sabia, não podia saber, que do outro lado daquela cerca havia um homem com um olhar honesto e uma terra esperando por gente que soubesse cuidar. Você não vai saber também. Não tem como saber antes de andar. O que eu aprendi, e que só aprendi andando,
É que a vida não devolve no mesmo formato que tirou. Ela não devolve o casamento que virou abandono, não devolve os anos que foram em sofrimento, não devolve a manhã em que a porta bateu e o mundo ficou pequeno demais. Ela devolve terra. Ela devolve filho que cresce com raiz. Ela devolve silêncio bom na varanda e café quente e fim de tarde com cor de ouro velho. Ela devolve de um jeito que você não estava pedindo e por isso pega mais fundo, porque você não estava esperando receber, só estava tentando continuar. Continue. Plante mesmo com a mão tremendo, cuide mesmo sem saber se vai nascer. Apareça todo dia, mesmo quando cansa, mesmo quando dói, mesmo quando a terra parece seca demais para responder. Ela responde. A terra responde. E um dia, não no dia que você escolheu, mas no dia certo, você vai estar sentada na varanda com o café na mão, olhando tudo que você construiu sem saber que estava construindo e vai entender que a porta que bateu atrás de você não foi fim. Foi o primeiro passo de um caminho que só você podia fazer e que você fez. Fim.